Como que as operações dos big players podem afetar as suas operações? Você já parou para pensar nisso? Será que um big player pode afetar a sua operação? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não, né? Mas será que as operações podem mudar o contexto no meio do caminho, né, das suas operações após aberta uma ordem? Você já se perguntou sobre isso? Eu imagino que às vezes você pode até pensar, mas a realidade, a grande maioria não. E às vezes você pode imaginar, poxa, mas o cara movimenta muito, está tão distante de mim, e a resposta é não. Mas a verdade é que você não vai estar tão longe assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar que as operações dos big players podem sim afetar diretamente os seus resultados e mudar a lógica da operação no meio dela. Mas primeiro me diz aí, você já está inscrito aqui no canal? Lembra de ativar aí o sininho de notificação pelo YouTube para que você consiga continuar vendo meus novos conteúdos aqui no canal. Então vamos lá, como que as operações dos big players podem afinal te afetar? Agora, se você não quer ficar à mercê dessas operações, mas ainda você quer aprender a lucrar a partir do que os big players estão fazendo, você precisa do treinamento Metagame. Clica no link na descrição desse vídeo para saber como e eu te vejo no book. Mas será que os big players interferem na minha pequena operação? Demais da conta, demais da conta. Por exemplo, galera que utiliza muito o Forex, que não utiliza as informações de mercado futuro do Forex. O suporte do à vista, ele está diferente do suporte do euro futuro, euro-dólar, por exemplo. Se você começar a acompanhar onde está, né, o 6E, que é o indicativo do euro futuro, e às vezes esses 30 pips, 20 pips de diferença pode fazer tal resultado, que lá no à vista vai romper, no futuro não vai, você ajusta o seu stop mais para baixo e já não pega as suas ordens. Então, por que muitas pessoas são estopadas no mercado? Porque elas não enxergam a profundidade de mercado. Não adianta você, às vezes, utilizar um suporte ali, né, gráfico, sendo que o mercado ele opera uma região e não um nível, e em cima dessa região ela pode se deslocar pouco abaixo daquele nível, ou muito, depende. Né? E quando você enxerga na profundidade aonde estão aqueles lotes, se o seu stop estiver naqueles lotes, você vai estar junto com a sardinhada e vão te pegar. Mas não é que o cara está indo buscar o seu lote, o cara está indo buscar uma determinada liquidez. Né? Assim como o RLP nas corretoras, se você opera pouco, muito e gira muito, você vai pagar muito mais caro do que pagar a corretagem. Se você faz poucas operações, provavelmente o resultado quase não interfere. Por que vai fazer diferença? Porque quanto custa um tick, né, do que você opera e quanto custa um contrato. Então, se o tick que você opera, né, por exemplo, o tick do mini S&P 500 custa $5, né, o ponto do micro custa $5. Quanto que é o contrato de corretagem? No caso, custa 19 centavos, dependendo da corretora, se você determinar a licença. Então, vale muito mais a pena, né, você pagar a corretagem do que pagar o RLP. Agora, se o teu tick do ativo que você opera, né, for $1 e a corretagem é 20, vale a pena pagar a corretagem. Se for $1 e a corretagem for 2, 3, vale a pena você operar em cima da RLP que sai mais barato. Então, depende, tá? Mas como que vai interferir nas suas decisões aquilo que você realmente opera? Por exemplo, tem operações minhas aí divulgadas lá na outra rede, aonde eu entrei na operação e passou 3 minutos eu zerei a mercado independente da execução do preço. Por exemplo, imagina que o preço fez um pivôzinho bonito, né? Eu gosto muito de operar inversões de fluxo a favor da tendência, a famosa onda 3 aí para quem é grafista. Tá? Então, de onda 2 para onda 3, né? Operar pullback. Então, que nada mais é operar pullback, é você pegar inversões de fluxo a favor da tendência, né? Onda 1, onda 2. Inverte o fluxo da onda 2, você vai a favor. Eu gosto muito de fazer esse tipo de operação. E aí você acabou entrando ali naquele pullback e de repente veio uma ordem iceberg, um lote escondido na sua cara, 3 pontos para cima. Você está ganhando 3 pontinhos. E aí vem uma virada de lote escondido ali na tua cara contra a tua posição. Você vai esperar bater o seu stop? É uma decisão muito pessoal. Eu vou zerar mercado. Já teve várias operações assim. Ou então, simplesmente eu entrei na operação, o mercado foi a favor, né, e de repente começa a ter agressões assim fortes, sucessivas, consumindo liquidez, e o cara agride e já coloca o lote de saída. Né? Até para a gente saber quem está executando aquele lote, de quem é aquele lote, é só você ver a execução. Por exemplo, o cara bateu, vendeu e colocou o lote de compra é do vendedor, não é do comprador.
O cara bateu, não houve colocação do lote, a hora que virar outro lote de compra é do comprador e não do vendedor. É simples assim, tá bom? Então, continuando aqui a explicação. Então vai interferir muito nas suas decisões, porque você entrou e de repente entrou uma execução exacerbada, né? O Delta Order Flow tá me dando ali que as agressões vendedoras estão ganhando, tá conseguindo arrastar o preço. O cara bate e coloca a ordem, bate e coloca a ordem. Ele está conseguindo executar as parciais dele, ou seja, o preço médio dele vendido está indo para a lua com isso. Eu vou continuar na operação para quê, gente? Para levar pau, para pegar um stop cheio, né? Ou então vou fazer médio para quê numa hora dessa? Para quebrar uma conta. Então, tem a hora certa para tudo, a hora que deve se fazer, a hora que não se deve. Então, é evidente que o que você consegue enxergar na tela vai interferir muito nas suas decisões. Por exemplo, no vídeo passado eu dei o exemplo aí de swing trade, né? Então, eu estava com Delta Hedge feito. O que é Delta Hedge realizado? Está comprado em mercado à vista e vendido em mercado futuro. Então, você está neutro. Se sobe, você não sobe nada. Se cai, você não cai nada, tá? Eu estava com o Delta Hedge ali montado. E aí, de repente, há a seguinte informação. Uma venda exacerbada e acelerada de put após o mercado cair 1,70%. Eu vou fazer o quê? Vou desmanchar meu head. Não faz o menor sentido ficar headado. Se um cara está vendendo put como se não houvesse amanhã no topo, o mercado sobe. Né? No dia 30, 31 de maio desse ano, houve a mesma informação. Eu alavanquei no topo baseado nessa informação de venda de put. Poderia dar errado? Poderia. A gente vai lá e estopa quando erra, né? Simples assim. Então, essas informações que você recebe, né, os big players, eles deixam rastros na tela, vai interferir totalmente nas suas decisões. Né? Por exemplo, setores de alocação, houve um rotation ali, onde teve um dia que o índice estava subindo e minha carteira não estava dando lugar. E teve outro dia que o índice estava caindo um pouco mais. E aí você vê que estava tendo rotação. Né? Estavam vendendo tecnologia, eu estava com entre 25% e 27% em tech, né, por exemplo. E estava alocado ali pouco em indústria financeira, que a hora que deu a pancada dos juros era o que estava subindo. Aí o que eu tive que fazer? Mesmo movimento. Fui lá, opa, o mercado está fazendo isso, quem sou eu, né? Para tentar fazer o contrário, eu vou levar pau. Liquida um pouquinho dessa posição, então não liquida, vai lá, faz um long short, alavanca, vende aí um título futuro, um derivativo, pega o crédito, vai lá e deixa a posição igual, um pouquinho superior ao tech, aquilo vai subir, vai cobrir. Né? Foi praticamente o que eu fiz, enfim, remanejei dessa forma a alocação. Né? Então, o que você está enxergando dos movimentos dos players, seja setorial, seja informação de opções, né? Eu gosto muito de olhar os strikes mais vendidos a descoberto para precificar uma determinada ação. Né? Tem uma determinada ação que é $40 e no 45 tem, tipo, vamos falar diferente aqui para fins didáticos, geralmente é mais perto, mas vou falar mais longe para vocês entenderem. Tem uma ação a $40, aí lá no 50, no 60... tem de 1 em 1 dólar negociado, tem 1.000, 2.000 contratos. Aí lá nos 60 estão negociando 80 mil, né, 90 mil. Pô, evidente que vão chamar para cima, porém às vezes até não o strike negociado. Então podem estar fazendo um lançamento coberto, tentando aproveitar a situação para tentar precificar uma alta, porém nem tanto, para vencer o prêmio da ponta vendida. Então a gente consegue, em cima disso, esticar um alvo numa operação de swing trade, diminuir um alvo. Poxa, peraí, por exemplo, para montar o hedge ali em opção. A opção mais negociada no SPY quando ele estava 150 era 400 com 390, então 4.000 com 3.900, monta. De repente no outro dia muda, porque isso aí é bem dinâmico. Você tem que pegar uma média dos últimos dias, né? E de repente subiu o strike, que eu tive que fazer? Já rola, já termina aquela, faz outra mais para cima. Né, muda, porque significa que a queda é menor. Poxa, se a queda é menor, já não vai vir aquela queda, então já não vale a pena ficar um pouquinho comprado com o Delta Hedge destravado, né, com 20, 30% de alocação para cima? Vale, então vai lá, mexe de novo. Olha, estão vendendo put como não se houvesse amanhã no topo. Pô, vai romper, destrava a conta, alavanca, vai. Deu errado, voltou? Estopa aquela operação só que você alavancou e fez, vai lá, trava de novo a conta. Então, os big players vão interferir muito nas suas decisões, seja no longo prazo, seja nas operações de curto. Né? Então, quando você consegue ler outros movimentos, né? Por exemplo, movimento de títulos versus movimento de bolsa, tem que ter correlação negativa. Se a correlação está positiva, alguém está mentindo. Não faz o menor sentido subir ativos de risco e subir ativos defensivos juntos. Ou você está na ponta defensiva ou você está na ponta agressiva tomando risco. Se os dois estão subindo, está subindo sem um dinheiro esperto com baixo volume, provavelmente ali os títulos estão subindo porque estão desalocando, diminuindo o risco e indo para ativos mais defensivos. A gente está perto de uma correção. Né? Poxa, estão comprando puts como se não houvesse amanhã com o mercado subindo. Cuidado, né? Se está acontecendo isso, diminui a exposição, diminui a alavancagem, diminui a volatilidade, mexe na mão.
E no scalping é a mesma coisa, gente. A gente consegue identificar, né, várias situações. Por exemplo, rompimentos no scalping. Eu opero rompimento? Opero. Eu opero rompimentos que tem stop de big player. Se não tiver stop de big player, eu não vou no rompimento. Vai ter rompimentos que vai embora sem? Vai. Principalmente aqueles sem volume, aqueles sem frequência, onde o robozinho está indo, o robozinho está indo, o robozinho está indo. Só que é muito mais fácil, você tem um payoff muito maior pegando as inversões de fluxo. Por quê? Imagina que o preço está subindo. Você não consegue ter a bola de cristal para saber onde vai parar, certo? Mas se você traçar uma linha de tendência, a tua linha de tendência é a lâmpada da tua bola de cristal que vai falar, ó, tendência de alta acabou. Ele pode consolidar ou ele pode inverter. E aí o que você faz? Rompeu a linha de tendência. As pessoas operam às vezes esse tipo de estratégia muito erroneamente, porque a agressão da linha de tendência eles consideram rompimento ou não. Para ter uma reversão, eu espero a agressão da linha de tendência. Não importa se vai voltar bastante, eu perco a posição, não vou. Mas eu aguardo uma falha de topo e uma renovação de mínima. E o robô a gente consegue identificar isso. O preço está subindo freneticamente, estopou player, está indo para o terceiro desvio, segundo. Às vezes nem bate no terceiro. Se de repente perdeu aí através de uma linha de tendência de alta, ela é agredida, o robô começa a agredir e renovar lote, a primeira execução aconteceu, ele renovou para baixo, vai inverter. Dá para você pegar um martelinho no topo fazendo isso. Não tem, dificilmente vai falhar uma operação dessa, porque já está perto do terceiro desvio, o preço já está com os HFTs invertendo a mão, ou o próprio HFT, o institucional já fez isso, você só está lendo lá na profundidade de mercado o timing que ele está fazendo. Então, por exemplo, outra informação que eu posso identificar no scalp com os big players. Existe, eu ensino no avançado em futuros, absorção passiva e absorção agressiva. Absorção agressiva é aquela que o preço está subindo, né, e o delta order flow começa a registrar volume e saldo de agressão negativo vendedor com o mercado subindo. Essa é uma absorção agressiva. Qual que é a absorção passiva? É aquela absorção que o mercado sobe e aí, por exemplo, do 50 ao 60 não tem lote, lá no 65 tem um caminhão de lote, o mercado vai e busca. Bateu 65, respirou 62 negócio, pum, renovaram um lote lá no 70. O mercado vai buscar, isso é uma absorção passiva. Significa que o vendedor está chamando o preço para cima. E aí, de repente, está acontecendo isso. Você vai comprar numa tendência, vendo que tem uma absorção passiva na tela, é loucura. Você vai comprar, vai subir 10,5 pontos a seu favor e vai voltar na sua cara. Quem opera índice Brasil vai subir 150, 200 pontos, vai voltar na sua cara. Porque tem um vendedor montando posição vendedora com o mercado subindo de forma passiva. Então é lógico que vai interferir nas suas decisões. Tem aqui nas minhas operações, onde eu divulgo algumas operações minhas, eu falo, ó, aqui eu não compro mais. O mercado caindo em tendência, aqui eu não compro mais. Por que eu não compro? Pô, peraí, o mercado caindo, o cara boletou um candle negativo vermelho na cara, assim, com força. Quem é ele? Ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei o tamanho do bolso dele, mas ele sabe. Para ele fazer isso significa força. O que acontece? O mercado cai poucos pontos, no índice Nasdaq, por exemplo, cai ali 20, 30 pontos depois desse movimento e arrebenta 150, 200 para cima. Porque ele dá a primeira batida, ele coloca lote passivo, absorve tudo aqui, então geralmente quando acontece isso é fim de movimento. É aquele fim que faz um candle um pouco mais negativo, o mercado vem descendo, de repente o mercado começa a perder força aqui já no fundo, e aí vem o pin bar ali na absorção. Né? Só que a gente consegue pegar movimentos às vezes no pin bar. Por exemplo, como? Identifica um dos tipos de absorção, né? Pode ser a passiva e a agressiva, de repente o cara consome, limpa a tela, agride a compra e já renova. Bateu a primeira, renovou a segunda, ele vai buscar a segunda, principalmente se tiver uma concentração de lotes muito maior acima dessa segunda posição dele, porque aí significa que vai entrar em pullback e o pullback pelo menos vai até ali. Se essa concentração de lotes for consumida ou não, a gente não sabe, mas se ela não for, pode ser que continue a tendência de baixa, né? Uma onda 2 para onda 3. Se essa concentração de lotes for consumida, reverteu todo o movimento, vai formar um pin bar lá no M15, enfim, já no M5 já reverteu, provavelmente as ordens de stop gain serão acionadas e às vezes o player ele tenta identificar isso. Então como que a gente coloca ele num range? O preço caiu, houve uma absorção passiva ou agressiva. De repente o preço começou a buscar uma concentração de lotes, ele agride e põe lote, ele agride e põe lote. Aí aqui tem um caminhão de ordens, né? O que ele vai tentar achar ali? As ordens de stop. Como que ele acha as ordens de stop? Ele começa a minar aquilo, né? Começa a consumir devagarzinho e voltar. Vai lá e volta, vai lá e volta. Aí foi lá, voltou, tomou uma pancada. Se não há sequência da queda de agressão e renovação vendedora, né, com realização de ponta vendedora, ele vai tentar voltar lá.
Por quê? Ele sozinho não vai ter volume significativo para fazer esse verão todo, mas se ele achar uma ordem stop ou uma ordem de stop gain, que consome de uma pancada só quando tica um nível de preço, provavelmente ele vai consumir aquele lote todo. E aí tem o que eu chamo de front running, que é sair na frente. O que é? Ele absorve aquela concentração de lotes, muitas vezes vendedora, e ele começa a comprar acima, um tique acima dessa concentração de lotes e absorve acima dessa concentração, não deixando voltar. Se ele faz isso, ele gera automaticamente a obrigação do vendedor estopar e o preço dá aquela pancada para cima. Não é o comprador, é o vendedor se estopando. Então é importante a gente identificar quem que está movendo o mercado. É o vendedor que está movendo para cima através do stop ou é o comprador que está movendo para cima através de um consumo de liquidez? O mercado está se movendo para cima porque está tendo absorção passiva ou está se movendo para cima porque é direcional e são institucionais levando o mercado em tendência? Está se movendo para cima porque são HFTs, né, que simplesmente que não tem volume e liquidez, ele está de price maker fazendo preço, ou o HFT só está surfando junto com o institucional e a hora que ele parar vai praticamente parar tudo. É importantíssimo a gente saber isso para nossas operações. Isso vai te salvar de várias roubadas e ao mesmo tempo vai te dar uma clareza que vai ter momentos que você vai operar com scalp curtinho, né, principalmente se você identificar robô, e vai ter momentos que você vai esticar a operação para pegar, sei lá, vários pontos, mostrando que aí o preço engatou numa tendência. E ao mesmo tempo no swing trade, né, ele vai te salvar de você operar vendido numa hora que não é mais para operar vendido, e às vezes é hora de inverter a mão, é hora de destravar uma conta, é hora de é hora de redear, ou é hora só de diminuir a exposição, né, você consegue ter essas percepções, então vai interferir demais nas suas decisões. É importantíssimo você ter essa leitura de big player, seja no longo ou no curto prazo, não importa, porque você tendo essas informações de um price maker, de quem faz preço no mercado, você consegue estar ali sempre alinhado junto com o mercado. Então, bom, eu espero que vocês estejam curtindo, né, essa série aí de vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube, e deem o like aí e também compartilhe.